Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de família. A gente vai falar de um filme que se chama Paternidade. Vamos falar dos pais. Acho que é um bom momento para a gente falar sobre isso. E antes da gente falar sobre o filme Paternidade, faz um clique aqui, ó, dá o seu joinha, deixa seu like aqui no canal. Deixa seu like se você também estiver assistindo pela TV Mundo Maior, também escutando pela rádio. E deixa seu apoio pra gente. Segue a gente aqui no canal do YouTube, Tatiana Benites, que toda sexta-feira a gente vai falar sobre um filme novo. Antes da gente começar a falar sobre o filme Paternidade, quer dizer, antes da gente começar a falar a nossa análise, né? Eu quero que o Damião passe para a gente a nossa ficha técnica do nosso filme. Vamos lá, vamos falar de paternidade para você que nos acompanha aqui, o YouTube da Tatiana Benites, você que nos acompanha pela Rede Morava de Rádio, pela TV Mundo Maior. O filme Paternidade, data de lançamento 18 de junho de 2021. O diretor é Paul Weiss, 1 hora 49 minutos de duração, é um drama paternidade. Após a esposa desencarnar no dia seguinte ao parto, Maiden decide criar sua filha sendo um pai absolutamente irresponsável. Mesmo com a tristeza de perder a esposa, que também era sua namorada desde a época do ensino médio, ele faz um juramento para fornecer apoio completo à filha e assumir todas as responsabilidades que cabem a um pai. E olha, Tati, ele enfrenta dúvidas, ele enfrenta medos, dores de cabeça. Ai, Tati, fraldas sujas para criar tudo a filha sozinho, Tati. Não deve ser fácil a tarefa, né? Bom, a gente vê ali que a história não é nada fácil, mas a gente tem muita coisa que a gente aprendeu aí vendo esse filme, e tem muitas reflexões aí que a gente vai poder fazer nessa análise espiritual desses momentos que a gente tem aqui. Mas antes, vamos rodar nossa vinheta. Aqui na sessão Pipoca Espiritual, chegou o momento da gente fazer a nossa análise espiritual desse filme. Bom, o filme se chama Paternidade, então é um filme que vai rolar ali, né, em torno de um pai que fica viúvo, né, no momento do nascimento da filha e sem saber o que fazer da vida, né? Porque jamais se esperava essa situação, né? Ele já é uma pessoa que as pessoas não dão muito crédito para ele, porque ele nem montou o berço antes dessa criança nascer, nem tinha nada muito certo ali para a criança nascer. A criança nasceu. E agora, sem a mãe, como é que pode ser, né? Como é que um pai assim sozinho se vira, né? Então, claro que existe um desespero inicial do que acontece, de tudo que aconteceu, de todo o seu luto, que ele não tem tempo de viver, na verdade, esse luto, porque ele precisa ter forças para lidar com um bebê, né? Que para ele é algo totalmente desconhecido, porque é um primeiro filho, ele não sabe como lidar com aquilo, mas ele assume aquela responsabilidade de eu sou o pai e eu vou cuidar dessa criança, né? E abaixo de todas as críticas possíveis de todas as famílias e de todos os amigos, inclusive, né, que ninguém acreditava que ele fosse capaz de ser um bom pai, né? Ele, entre seus acertos e erros, ele assume o papel de pai e que ele precisa estar ao lado da sua filha, né? E daí a gente vem com o papel dos pais nessa encarnação, né?
qual é o papel dos pais? Daí eu falo pais como pai e mãe, né? As pessoas que têm filhos, e agora não só a figura masculina, né? Mas a figura do pai e da mãe, né? Dos pais, né? Qual a figura e qual a função dos pais, né? A função dos pais é estar junto. Ser pais é uma missão, né? E é uma linda missão, né? Eu fico ouvindo algumas pessoas que falam assim: ah, mas a única coisa que eu faço é cuidar dos meus filhos. Poxa vida, olha que coisa maravilhosa, né? Não é a única coisa que você faz, não é só isso, é muito isso, né? O que você faz. É uma coisa maravilhosa. Então, a função, ser pais, é uma grande missão, mesmo porque é cheia de provas o tempo inteiro, né? Cheia de provas. E as provas não acabam porque o filho fez 1, fez 2, fez 3, fez 20, fez 30, né? As provas continuam para todos os pais, né? Então, a função dos pais é auxiliar esses espíritos, né? É fazer com que eles também evoluam nesta vida. E a responsabilidade é da educação desses filhos, né? Então, lembrando que a educação quem dá são os pais, são quem cria, né? E não a escola, né? A escola tem que dar o ensino, né? Tem que ensinar algumas coisas, como as disciplinas, né? Como as matérias que as crianças precisam aprender. Mas a educação vem de casa, né? Então, o papel de formar um bom cidadão, de formar um bom caráter para as crianças, vem de casa, vem dos pais. E isso é muito importante, gente. Isso está no Evangelho, não está, não, Damião? Assim, tá vendo? Essa é a parte nossa, né, de estar trazendo, assim, tá no Evangelho, e esse é quanto é importante, né? É a gente parar e falar, ué, essa parte de educação é nossa, mas eu vou trazer mais, então. A gente já está te falando do Evangelho, a questão da paternidade dentro da doutrina espírita é vista como sendo de grande importância e de fundamental relevo para a formação do espírito reencarnado, né? Segundo as lições contidas também no Livro dos Espíritos, questão 582, os Espíritos nos dizem claramente que a paternidade é verdadeira missão e, ao mesmo tempo, um dever que diz respeito, mais do que se imagina, à responsabilidade do ser humano em relação ao futuro. E a mesma questão ainda afirma que Deus colocou o filho sob a tutela de seus pais para que estes o guiem no bom caminho. Deve, pois, todo aquele que experimenta a graça divina da paternidade exercê-la com responsabilidade, ciente de que os frutos plantados com os filhos serão colhidos mais adiante, pois se o filho sucumbir por culpa dos pais, estes é que sofrerão as consequências da queda daquele que ficou sob a sua guarda nesta encarnação. Os pais, ao exercerem a missão, dever de educar seus filhos com responsabilidade, com amor, com afeto, proporcionam oportunidade de crescimento, de desenvolvimento intelecto-moral e principalmente espiritual na sua infância, que se forma a personalidade do recém-encarnado. Está lá nas questões 383, 384 do Livro dos Espíritos. Mas, Tati, o filme Paternidade também fala sobre fé, né, Tati? Fala sobre fé. E para mim, me veio a reflexão de que a fé move montanhas, né? Vem sempre o evangelho ali na minha cabeça, né? Porque ninguém acreditava, né, que um pai solteiro ali, pai viúvo, na verdade, né, fosse capaz de criar uma menina sozinha. Ele era visto como irresponsável, né, como uma pessoa não faz nem para ele, vai fazer para uma criança. Imagina, gente, né? Então, aquela visão, aquele julgamento que nós temos o tempo inteiro. É claro que ele teve que abdicar de muitas coisas, né, na sua vida, teve que trabalhar muito mais,
teve que fazer sacrifícios no seu trabalho, mas nunca deixou, né, de pensar nos outros, nunca deixou de pensar na sua família, principalmente na sua filha. Então, quando a gente tem fé, a gente consegue a força que a gente necessita, porque a gente precisa fazer, né? Eu acho que tudo o que nós precisamos na vida, o que nos alimenta, né, quando, principalmente nos momentos de dificuldade, são a nossa fé. A fé, gente, não significa religião, tá? Eu sempre falo aqui, a religião não é importante. O importante é que nós tenhamos a nossa fé. Não importa se uma pessoa tem uma religião ou tem outra, se ela é uma pessoa boa, isso basta, né? Nós não deveríamos julgar as pessoas pela religião delas. A gente não deveria se afastar das pessoas pela religião delas. A gente deveria unir o que nós temos em comum, né? E a fé faz com que a gente tenha forças, ganhe forças nos momentos em que a gente mais precisa. As pessoas que têm fé, elas, quando elas rezam, né? Elas acreditam que aquilo vai ser ouvido, elas acreditam que elas vão receber essa ajuda. E por isso elas recebem. Gente, claro, sempre que a gente estiver fazendo alguma coisa boa, sempre que a gente não estiver prejudicando ninguém, sempre que nós estivermos, né, do lado bom, aí a gente vai receber. Às vezes a gente não recebe no momento em que a gente pediu, ou da forma com que a gente pediu, porque na verdade não é do nosso jeito, né? É do jeito dele, né? É do jeito, né, que o plano espiritual preparou para nós, né, dentro da misericórdia divina. Então, eu vi muito a questão da fé no filme por tudo isso, né, pela fé dele mesmo, nele mesmo, né, a parte do autoconhecimento. Ele mesmo não acreditava nele muitas vezes, né, então ele precisou ter fé nele para conseguir ter fé em Deus, para conseguir que as coisas fluíssem para ele, né, Damião? Sim, e olha, é lindo, né? Porque aí você vai buscando, falando em fé, vou voltar um pouquinho, né, na fé aqui, para falar com você, que Jesus esclarece que a fé possui poder a ponto de transportar montanhas, ainda que pequena como um grão de mostarda, pois ela se desenvolve mediante o trabalho incessante na prática do bem. Não é algo que se adquire de uma hora para outra, exige esforço, dedicação, perseverança, aquilo que a Tati fala muito aqui no canal, a fé sem obras. O que precisamos da árvore são os frutos, as nossas ações devem produzir frutos de fé, e fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. E aí a gente vai além, ali Emmanuel nos fala para os momentos difíceis. Para Emmanuel, manter a fé em Deus em todos os momentos de vida, especialmente nos momentos difíceis. Segundo ele, a fé é uma das maiores forças que podemos ter em nossa vida e ela nos dá coragem, esperança para seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Quando nos conectamos com Deus através da oração e da meditação, abrimos nossos corações para receber a luz divina que nos ilumina e nos guia em direção ao bem e à paz. Emmanuel diz que aprender com as dificuldades e os desafios da vida, segundo ele, cada dificuldade é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento espiritual. E através dela, que podemos evoluir e nos tornar pessoas melhores. Quando enfrentamos um problema, devemos procurar entender as lições que ele nos traz e usar essas lições para nos tornarmos pessoas fortes, sábios e amorosas, né, Tati? É isso, né? Tudo que a gente passa na nossa vida, né, todos os momentos difíceis que a gente passa, os obstáculos que a gente encontra no caminho, são para que nós aprendamos alguma coisa. Quando a gente está nesse momento, a gente não consegue ter esse raciocínio, né? De, tá bom, tá muito ruim, mas eu tô aprendendo, né? A gente não consegue ter essa visão no momento. Mas quando a gente para e a gente consegue ter essa reflexão,
né? Eu aprendi tal coisa, ou depois que aconteceu isso comigo, eu passei a ver tal coisa, eu passei a ter tal hábito, né? Então, isso serviu de alguma coisa para nós, né? Então, quando a gente tem dificuldades, ainda que gigantescas, aquelas dificuldades muito grandes, né? Que a gente fala, não, eu não consigo ver nada de positivo nisso, a gente vai conseguir ver depois, mas a gente tira um aprendizado disso, né? E isso também faz com que a gente também tenha uma outra reflexão, que é acreditar em nós mesmos. Porque quantas vezes a gente passa por algumas provas e a gente fala, mas também eu não sou capaz mesmo, também não merecia, também eu acho que disso não passo, né? Eu não acredito em mim, eu não acredito que eu sou capaz, né? Então, algumas das reflexões que nós fazemos é para isso, é para que nós passemos a acreditar mais em nós mesmos, não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, como eu vou amar a mim mesmo? Me conhecendo, me curando, curando as minhas feridas do meu passado. Como é que eu vou me conhecer? Eu sei o que eu sinto. O outro pode imaginar o que eu estou sentindo, mas eu sei o que eu sinto em cada momento. Eu posso não entender esse sentimento, eu posso não saber lidar com os meus sentimentos, mas eu sei o que eu estou sentindo. Então, quando nós paramos para analisar o que nós sentimos e o que isso pode trazer de benefício para nós, o que nós podemos aprender com tudo isso de novo que surge na nossa vida, a gente começa a entender o nosso mecanismo interno. E quando a gente entende o nosso mecanismo interno, a gente consegue ter uma vida melhor. Por quê? Porque eu me conheço e eu sei o que me faz bem, o que me faz mal, o que eu preciso, o que eu não preciso mais, o que eu quero mais para o meu lado, o que eu quero menos para o meu lado. E a gente passa a fazer essas escolhas melhores. Porque até então a gente pode não entender os nossos sentimentos, a gente pode não entender muito bem o que a gente está pensando, mas a gente faz escolhas o tempo inteiro. E a gente se equivoca, né? A gente vai se equivocando, a gente vai, erra, cai, depois a gente levanta de novo e fala, ai meu Deus, caí de novo, né? E vai, e daí fala, tá bom, o que eu aprendi nessa queda, né? A gente precisa dessa análise nossa, não do outro. O outro está sempre ali para julgar, por mais que sejam os nossos melhores amigos, né? A gente precisa ter nós mesmos um olhar para nós, porque nós todos temos todas as ferramentas dentro de nós para nos auxiliar, para fazer com que a gente saia dessa estagnação. Então, se todos nós já temos essas ferramentas, a gente precisa saber utilizar. E a gente não aprende isso. A gente não aprende, a gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta e continua cometendo às vezes os mesmos erros, entrando nos mesmos ciclos. E a gente precisa, né, se autoconhecer. E se autoconhecendo, a gente vai acreditando em nós mesmos, nos nossos processos e vai aprendendo a lidar com os nossos sentimentos e também com as adversidades que a vida apresenta para gente, né, Damião? Sim, né? Esse é o caminhar, né? A gente vai caminhando, é o que você estava falando. Faz parte da vida a gente parar e falar, ué, estamos aqui vivendo nesse planeta de provas e expiações. A gente acerta, a gente erra. Todo objetivo é sempre acertar, né? Todo tempo a gente quer acertar. Mas às vezes a gente erra, né? Fazer o quê, gente? E aí é olhar aquilo que a Tati estava falando. É o que a gente aprendeu com os nossos erros, né? Porque é exatamente isso que acaba acontecendo, né? Nesse processo nosso evolutivo, às vezes erra, às vezes acerta. Entretanto, a cada nova experiência, o espírito acumula aprendizados, amplia a possibilidade de agir
corretamente. Então, é isso que a Tati estava dizendo, né? Que a gente precisa também ter muito, é confiança. Tenha confiança em você, sabe? Só depende de você. A confiança nas próprias forças enche o homem de coragem, de disposição para lutar. A confiança da possibilidade da vitória é imprescindível para que ela ocorra. E o Espiritismo ensina que todos os espíritos são anjos em potencial, possuem em germe todas as virtudes. Cada um deve trabalhar para desenvolver os seus talentos, as suas habilidades, né? E é necessário que não passemos nosso tempo de vida questionando aí os motivos para que tudo que estamos enfrentando, mas sim que possamos amar, respeitar e fazer tudo aquilo que possa nos fazer evoluir em vida e em espírito, para que nossa missão aqui seja cumprida e que nossa passagem na Terra não seja em vão, que possamos ser lembrados por boas obras e não por más escolhas, que possamos ter em mente que devemos sempre, 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 né, Tati? Fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem, né? Essa frase já é bem conhecidinha nossa, né? Tá no Evangelho, gente. Sempre tá no Evangelho as coisas que eu vou falando, né? Sempre que eu falo, tá no Evangelho. Né? Então, mais do que saber que tá no Evangelho, a gente precisa colocar em prática, né? E uma coisa que é interessante é que a gente não vai se livrar das provas. A gente vai ter provas na nossa vida. A gente vai passar por dificuldades. A gente tem algumas provas que a gente precisa passar. Então, não adianta a gente querer fugir, né? Tem gente que fala, eu já estou de saco cheio, eu não aguento mais passar por isso. Pode estar de saco cheio, mas vai passar do mesmo jeito, né? Então, é melhor a gente ficar bem para passar pela prova. Porque quando a gente está bem, quando a gente está trabalhando na gente, a gente pelo menos vai encarar de uma outra forma. Quando a gente só reclama, quando a gente reclama das provas que a gente vai passar, ou que a gente está passando, aquilo fica pior, porque a gente engrandece a prova, a gente engrandece o obstáculo. Agora, quando nós tomamos um bom olhar para tudo que nos acontece, não é que a prova diminui, mas é que nós passamos a ver a prova de uma forma diferente. E quando nós passamos a ver a prova de uma forma diferente, ela pode se tornar mais fácil para nós. Porque nós já estaremos um pouco mais trabalhados, um pouco mais preparados para passar por ela. A gente já tem a solução para essa prova? Talvez não, mas a gente já tem algum elemento a mais. Então, nós vamos passar por provas? Vamos passar por provas. Eu tenho como me livrar? Talvez não. Mas você pode olhar de uma outra forma. E assim a gente encara de uma outra forma as provas que a gente tem. E talvez a gente tenha um pouco mais de facilidade de passar por elas. Além das provas, né? A gente ainda tem o que nós aprendemos com as pessoas. No filme Paternidade, a gente tem muito aprendizado do que o pai aprendeu com a filha que acabou de nascer e com o decorrer da vida dela. Por quê? Porque ele teve que mudar tantas coisas na vida dele, ele teve que aprender tantas coisas, ele teve que mudar tantos valores que ele aprendeu muito com esta criança. Então, a gente está se dando a oportunidade de aprender com o próximo. Se temos filhos, melhor essa comparação. Se não, aprender com as outras pessoas. Nós estamos nos dando essa oportunidade de aprender. Seria bom que a gente parasse para pensar nisso. Porque o filme traz essa reflexão do quanto este homem aprendeu com uma criança. Você fala, mas gente, o que a criança vai ensinar? Ela vai ensinar tudo. Porque a partir do momento que nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe, né? Porque até então não existia esse papel na vida dessas pessoas.
Então, esse papel novo faz com que essas pessoas se modifiquem. Então, é muito interessante a gente assistir o filme para ver esta visão também do aprendizado que nós temos com os outros. E o aprendizado não só que nós temos com os nossos pais, né, que é a obrigação dos pais, a gente falou lá da missão e tudo mais, mas do que os filhos também têm o papel de ensinar os pais, não só a ser pais, mas ser pessoas melhores, né, Damião? Sim, exatamente isso, né, Tati? Para que possamos ser todos, os pais possam e todos nós, né, sermos pessoas melhores. Esse é o grande desafio, né? Como é gostoso. Quando a gente vem assistir o filme Paternidade, a gente vai conseguindo trazer essa reflexão para o nosso dia a dia, né? E aí, a hora que você estava falando, né, de lições que podemos aprender com os filhos, aí fiquei pensando, né, Tati? Olha, enxergar a vida de forma mais pura. Você não sabia que era capaz de amar tanto. Não é preciso ser perfeito. Aprender a perdoar. Porque, olha, esse perdão é muito interessante, né? Porque seus filhos vão brigar e vão fazer as pazes várias vezes durante curtos intervalos de tempo. E aí a gente tem que aprender a perdoar. E estejamos todos abertos ao aprendizado, né, Tati? Estejamos todos muito abertos ao aprendizado, porque nós aprendemos o tempo inteiro, com todas as pessoas, com todas as situações, todos os dias, né? Então, a gente precisa ver o quanto é importante a gente se abrir, né? Porque a gente, na escola da vida, ela não vem com manual. Eu sempre falo, podia vir com um manualzinho, né, gente? Que essa situação aqui não estou sabendo passar a página. Mas ela não vem com manual. A gente precisa viver. A gente precisa viver aquilo para aprender com as pequenas adversidades que nós temos na nossa vida. Então, no caso, a gente está falando de paternidade, a gente está falando de provas da nossa vida, mas a gente tem provas de tudo quanto é tipo. Nós temos provas sociais, nós temos provas referentes ao nosso dinheiro, né? A nossa classe social, as nossas relações, ou seja, é tudo uma grande prova para nós. Por que essas provinhas, gente? Porque nós viemos aqui para aprender. E só aprendendo é que a gente vai conseguir evoluir. E a gente está aqui para colaborar um pouquinho com vocês. A gente não sabe mais que vocês, a gente só está compartilhando o que a gente sabe aqui. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês mais filmes e mais séries. Então, manda pra gente a sugestão de filmes, manda pra gente sugestão de séries, porque toda sexta-feira a gente tem aqui na nossa programação a sessão Pipoca Espiritual aqui no canal do YouTube Tatiana Benites. E agora também compartilhando com a TV, com a rádio, você que acompanha a gente de qualquer um desses canais, pode mandar para a gente as sugestões que a gente vai ver se a gente consegue falar aqui do filme que vocês falaram. Já tem bastante coisa ali no canal que você pode pegar, tá? Segue a gente, deixa aqui o seu like, já que você está aqui com a gente até agora, porque na sexta-feira a gente vai trazer mais uma novidade, mais uma sugestão de filmes que a gente vai fazer a nossa análise espiritual. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a sexta-feira. Tchau, tchau.